Se você consegue ouvir esta voz agora, significa que sua mente processa informações muito mais rápido que a de um humano comum. A maioria das pessoas não consegue digerir dados nessa velocidade e fecharia o vídeo. Mas você está aqui, porque você não é um espectador comum, você é um caçador de dados. O universo de Sakamoto Days não é apenas um mangá de ação. É uma fusão perfeita de geometria, física e psicologia do assassinato. Hoje vamos falar sobre o poder nuclear por trás do silêncio de Taro Sakamoto entre as prateleiras do mercado. Se você se sente pronto, entregue sua consciência a mim e perca-se na escuridão dos detalhes. Nem preciso dizer que você deve se inscrever, pois nenhum outro algoritmo vai te entregar uma informação desse nível. Controle de massa e armamento do tecido adiposo. O estado gordo de Sakamoto é, na verdade, um escudo de defesa. Biologicamente, o excesso de tecido adiposo possui uma viscosidade perfeita para absorver impactos de balas e facadas. Quando Sakamoto passa para sua forma magra, ele não perde massa, ele a concentra. É um processo de compressão biológica. Ao emagrecer, o espaço entre as fibras musculares cai para zero. Nesse estado, o soco de Sakamoto passa a ter uma área de superfície menor que a de uma bala, carregando, porém, o momentum de um caminhão. Sakamoto quase nunca pisca enquanto luta. Por quê? Porque ele utiliza movimentos oculares sacádicos para ler as menores microvibrações nos músculos do oponente. Antes mesmo de o adversário levantar o braço, Sakamoto já analisou o sinal elétrico vindo do cérebro dele. Isso não é um superpoder, são dezenas de milhares de horas de treinamento da ordem. Shishiba e a física do atrito. O martelo de Shishiba não é apenas força bruta. A superfície do martelo possui um revestimento de tungstênio para minimizar o atrito com o ar. Shishiba vira o pulso em um ângulo tal que a ponta do martelo gira a 500 rotações por segundo. Isso, no momento do impacto, não apenas esmaga a armadura do oponente, mas a fragmenta em nível molecular. Lembre-se daquele quadro na luta contra Yotsumura. No milissegundo em que o martelo entra em contato com o concreto, o calor sobe para 500 graus. Ozaragi, anatomia silenciosa. Ozaragi se move como um fantasma porque é mestre na técnica de anulação de ruído de passos. Ela flexiona os ossos da sola do pé de modo a absorver a vibração do solo a cada passo. Quando utiliza sua serra, a velocidade de rotação das lâminas atinge um nível ultrassônico. Graças a isso, ela não corta os ossos, ela passa por eles decompondo-os em átomos. A calma de Ozaragi na batalha não é por ela ser uma sociopata, mas porque seu cérebro desliga completamente o centro emocional e passa a funcionar como um processador. A JCC, ou seja, a Japan Assassin College, não apenas treina assassinos, eles criam engenheiros de armas humanas. A tese de graduação dos alunos de lá é eliminar um alvo vivo em 10 segundos, sem deixar rastros. O trio Sakamoto, Nagumo e Rion Akayama era o grupo que mais desafiava as leis da física na escola. A teoria da ilusão de Nagumo. A habilidade de disfarce do Nagumo não é apenas maquiagem. Ele utiliza sugestão hipnótica. Ele sincroniza o tom de voz, as moléculas de odor e o ritmo da caminhada com os do alvo. Quando o cérebro recebe dados tão similares, ele entra em dissonância cognitiva e percebe o oponente como um aliado. Quando Nagumo te mata, você agradece a ele, porque seu cérebro se recusa a aceitar que ele seja um inimigo. Análise de personagem. O vazio de Uzuki. Uzuki é a existência mais perigosa da série porque ele não possui um eu. Ele é um vácuo. Na física, a natureza odeia o vazio. Uzuki preenche esse vácuo com as almas das pessoas mais fortes ao seu redor. Quando ele assume a personalidade de Rion Akayama, não é apenas uma imitação. Uzuki altera a estrutura epigenética do seu próprio DNA para copiar os reflexos musculares e os padrões de pensamento de Rion. Gaku enxerga a luta como um videogame. Isso proporciona a ele um distanciamento emocional. Um cérebro que não sente medo utiliza o oxigênio de forma muito mais eficiente. A velocidade de impacto do Gaku é diretamente proporcional à secreção de dopamina em seu cérebro. À medida que ele realiza combos, seu sistema nervoso começa a transmitir impulsos de forma mais rápida. Sakamoto consegue destruir um exército inteiro usando apenas um lápis. Ao focar a estrutura de carbono do lápis nos pontos de pressão do corpo humano, ele paralisa o sistema nervoso.
Quando utiliza um carrinho de supermercado como escudo, ele rebate as balas usando a energia de vibração da estrutura de arame do carrinho. Isso é a arte da distribuição de energia cinética. Se você ouviu até aqui, agora é impossível enxergar o mundo de Sakamoto como um leitor comum. Em cada quadro você verá uma fórmula de física, em cada diálogo uma estratégia de guerra psicológica. Concluir uma análise desse nível prova o quão alta é a sua capacidade de foco. Sua mente agora processa essas informações uma a uma. No próximo vídeo mergulharemos no passado nunca revelado da Ordem e na análise balística dos tiros impossíveis do Kamihachi. Não perder esse vídeo é o seu próximo passo lógico nesta jornada. Agora dê a si mesmo um tempo para digerir o que aprendeu. Porque o verdadeiro poder não é apenas saber, mas entender quando usar a informação. Agora, vamos focar em alguém que escreveu o livro da invisibilidade e da precisão absoluta, Kamihachi. Kamihachi não é um atirador de elite, ele é um deus da geometria. A velocidade de saída de uma bala do cano é de aproximadamente 900 metros por segundo. No entanto, Kamihachi não dispara a bala apenas em uma linha reta. Ele calcula a taxa de umidade do ar, o coeficiente de atrito do vento e a velocidade de rotação da Terra. As balas que ele utiliza ricocheteiam em pelo menos 3 superfícies diferentes antes de atingirem um alvo. Isso não é a arte do ricochete, é a teoria da probabilidade materializada. No mundo físico, em uma cena, vemos a bala ricochetear no vidro de um prédio e mudar de direção ao passar por dentro de uma gota de água. Estamos falando de um cérebro que atinge o alvo usando o índice de refração da luz na água. Isso é a capacidade de processamento do cérebro humano focada 100% em um único tiro. Kamihachi, na verdade, não está lá, ele está em todos os lugares. O Orfanato Alkamar, a origem de Slur e sua equipe, não é uma instituição de caridade, é um laboratório de armas biológicas. O treinamento aplicado às crianças lá é a forma mais sombria do condicionamento clássico. Os limiares de dor das crianças foram aumentados ao terem suas terminações nervosas queimadas, elevados. É por isso que personagens como Gaku veem a perda de um braço como apenas uma parte de um jogo. A privação de emoção sintética aplicada aqui impede que os assassinos secretem cortisol durante o combate. Um corpo que não sente medo utiliza o oxigênio 40% mais eficientemente. O transtorno de múltiplas personalidades dentro de Uzuki é um subproduto desse laboratório. Para se proteger do trauma pesado ao qual foi exposto, o cérebro separou as vias neurais e criou áreas de processamento distintas para diferentes personalidades. É como instalar vários sistemas operacionais em um único computador. Quando a personalidade de Rion Akayama entra em cena, as fibras musculares de Uzuki sofrem uma sobrecarga para se adaptarem à velocidade de Rion. Vamos analisar microscopicamente aquela luta épica entre Sakamoto e Kanaguri. Para Kanaguri, isso não é uma briga, é a filmagem de uma obra-prima. A câmera e a claquete que Kanaguri usa são, na verdade, armas cinéticas feitas de aço de alto carbono. Vejam o quadro onde Sakamoto usa um rolo de filme para bloquear os ataques. A fita do filme tem apenas 0,1 mm de espessura. No entanto, Sakamoto a estica com uma força tensão tão grande que a fita passa a funcionar como uma serra de diamante. Aqui entra a mecânica de tensão da física. Sakamoto neutraliza a frequência de vibração da fita fazendo um travamento de fase com a velocidade do ataque do oponente. Já Kanaguri age de acordo com as regras de ângulo de câmera em cada golpe. Seus movimentos são alinhados conforme a regra dos terços, o que torna impossível prever seus ataques, pois ele não faz o que é lógico, mas sim um movimento que fica bem no enquadramento. Vocês notaram? Os assassinos mais fortes da série são sempre os que parecem mais calmos. Exatamente como vocês que estão assistindo a este vídeo em silêncio e com total atenção agora. A técnica de invisibilidade no mundo de Sakamoto Days é, na verdade, transformar-se em uma sombra dentro da multidão. Quem assistiu a esta série de análise até o fim já sente espiritualmente que faz parte desta comunidade. A fatia de 1% que teve a paciência de ver o vídeo até aqui já se reconhece. Eu não vou dizer para vocês se inscreverem no canal, porque um profissional sabe onde deve estar e qual fonte de informação deve alimentar. Esse desenvolvimento em sua mente se aprofundará ainda mais em nossa próxima análise. Saber que um público de elite como vocês está aqui é a única razão para que essas pesquisas continuem. A Associação de Assassinos não é apenas uma organização criminosa,
Ela é uma holding gigante que controla 15% da economia subterrânea do Japão. O custo de um assassinato não é calculado pelo status social do alvo, mas pelo coeficiente de caos que a eliminação desse alvo criará. O tamanho da recompensa pela cabeça de Sakamoto não se deve apenas ao fato de ele ser um guerreiro, mas por ele ser um ícone. As equipes de limpeza da JA limpam a área após uma luta com tamanha precisão que não se encontra um rastro de sangue nem em nível molecular. Este é o auge da excelência logística.